Amém. Deus abençoa a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela graça nós estamos aqui mais uma vez, como sempre, nós sempre pedindo a Deus, né, para nos ajudar a cada momento, né? Não só aqui, mas em todos os lugares, né? Claro, né? Aqui tem um pedido de oração. O primo do irmão Ernesto Antônio, né? Antônio, cadê o irmão Ernesto? Antônio o quê, irmão? Antônio Gomes. Ele está no CTI, nós vamos orar por ele, né? E juntamente com os outros irmãos que nós não precisamos nem citar o nome, mas os irmãos que estão doentes, nós vamos orar, continuar orando por eles, né? Para Deus abençoar e dar a eles saúde. O irmão Sebastião mesmo já tem bastante tempo, e a irmã sempre cuidando dele lá, né? Vamos continuar orando por ela, porque eu creio que se não fosse ele estar nessa situação, ela estaria aqui, né, para ouvir a palavra. Vamos orar por ela também, a Deus abençoar e dar a ela a porção que ela precisa, né? Mesmo lá onde ela está, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente faz as coisas que não seja por negligência, Deus recompensa tudo para aqueles que não podem ver, né? Eu creio que nunca a recompensa é quando a pessoa faz por negligência e não tem, mas quando faz de uma maneira, não vem porque não pode, eu creio que a pessoa recebe o mesmo tanto como se ela estivesse aqui, sabe? Porque ele sabe por que a pessoa não veio, né? Hoje eu quero pregar um assunto, um irmão me fez uma pergunta sobre a semente da serpente, né? Sobre a semente da serpente. E assim, porque, como ele disse, que alguns pregadores já pregaram que a semente da serpente foi até a arca, que depois passou no sentido espiritual. Mas hoje nós vamos pregar assim, um assunto mais, esclarecer mais a respeito, né? A respeito desse assunto, porque às vezes faz uma pergunta, um irmão às vezes faz uma pergunta, responder 2 ou 3 palavras não adianta muito não, é melhor pregar o assunto, porque é um assunto que prego hoje, se eu pregar amanhã e depois ainda não acaba no sentido desse assunto. Então hoje, se Deus quiser, eu vou pregar sobre esse assunto, até eu coloquei, eu creio que o irmão Silas colocou aí, né, a semente da serpente e a marca do sinal. Então, provando os irmãos que é 2 coisas, não é só semente da serpente, né? Então, nós vamos ficar de pé e vamos orar. Essa mensagem está aqui, mas acho que não é só porque ficou aqui mesmo, né? A rainha de Sabá. Então, nós vamos ler. Eu tenho várias escrituras, mas a primeira escritura é a primeira carta de João 3, do verso 9 a 12. Do verso 9 a 12. Começando por aqui, no verso 9 da primeira carta de João. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, nós vamos orar
e depois nós vamos continuar lendo Escritura em Romanos 3, logo depois da oração. Aqui tem uma peça de roupa, nós vamos orar também por essa peça de roupa. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, primeiramente nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, Senhor. Meu Deus, muitas vezes a gente fica pensando, como eu mesmo, pensando desde que eu fui criança, Senhor, morando no interior, e às vezes recorrendo o tempo, Pai, pensando desde aquele tempo, e o Senhor veio me alcançar aqui, Pai, distante de onde eu nasci. Eu creio que todos esses trajetos que a gente faz, essas mudanças, o Senhor conhecia tudo e sabia que tinha que ser dessa maneira, Pai. Meu Deus, eu vim para longe de onde eu nasci, mas eu estou aqui pela graça do Senhor e creio que vim para o lugar certo, aonde eu pude encontrar, Senhor. Meu Deus, essa graça maravilhosa. Meu Deus, pude encontrar essa mensagem, Senhor, que liberta as pessoas nesses últimos dias. Assim, Senhor, eu quero também distribuir, Senhor, através da minha boca, essa palavra, essa mensagem, pregando ela como ela é, Senhor, para aqueles que não conhecem. Aproveitar o meu tempo, Senhor, que eu creio que já é curto, Senhor, pela idade e pelo tempo mesmo, pelo mundo, a situação que está, nós sabemos que não resta muito tempo. Senhor, mas nós queremos aproveitar esse tempo para pregar, para louvar, para bendizer o Teu nome, Senhor, para honrar, Senhor Deus, a Tua palavra. Assim nós pedimos, Pai, a Tua graça sobre nós que estamos aqui, sobre aqueles que não puderam vir, meu Deus, sobre os irmãos ao redor do mundo, aonde o Senhor tem filho, Pai. Meu Deus, que a Tua presença esteja com eles também, Pai. Meu Deus, para que nós possamos orar por esses irmãos, Senhor, que estão doentes, Pai, que nós já conhecemos aqui, Senhor, que o Senhor ajuda eles aonde eles estiverem agora, Pai. Meu Deus, também o Antônio, primo do irmão Ernesto, Senhor, que está no CTI. Meu Deus, ele está pedindo, porque ele sabe que o Senhor é o único Salvador que existe. O Senhor é o único curador que existe, Pai. Assim, Pai, nós entregamos o Antônio em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa fazer segundo a Tua vontade. Eu sei que a Tua vontade não é ver ninguém doente. A Tua vontade é que todos nós tenhamos saúde, Pai. A vontade do Senhor é que todos também pudessem encontrar a salvação através do sangue. E assim nós pedimos por cada um, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, também está essa peça de roupa, Senhor. Eu coloco a minha mão sobre ela, pedindo, Senhor, como a irmã trouxe, Pai. Eu creio que ela trouxe com fé. Meu Deus, assim nós entregamos também, Pai, essa peça de roupa, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, se é algum espírito ou qualquer coisa que está atrapalhando essa pessoa, Senhor. Meu Deus, antes de tudo, se é uma pessoa que não tem conhecimento da Tua palavra, meu Deus, leva, Pai, a vida dessa pessoa, muda completamente a vida dela, para que ela também possa ser curada, Pai, de toda enfermidade. Assim nós oramos por essa peça de roupa, crendo que o Senhor fará a Tua vontade, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, fala conosco mais uma vez. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu vou deixar a peça de roupa aqui, depois os irmãos podem pegar aqui. Nós ainda vamos ler uma escritura em Romanos 3, do verso 19 até o verso 24. Romanos 3, aqui está, do verso 19
a 24. Então está escrito assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui é uma das coisas que a gente tem que entender, é isso aqui. Todos pecaram. Agora, por isso que a gente tem que pregar sobre esse assunto e explicar por quê. Porque muitas pessoas às vezes pensam assim, a semente da serpente. Agora, por que a semente da serpente? Ali a gente vai encontrar, primeiramente, antes da gente falar sobre a semente da serpente, a gente vê que quando Eva concebeu ali, aqueles dois gêmeos, e Deus chegou perto de Adão e disse para ele: Adão, isso antes dos meninos nascer, menino nem tinha nascido, Caim não tinha nascido, ninguém tinha nascido. Chegou perto de Adão e disse: Adão, porque você deu ouvido à voz da tua mulher, maldita é a terra por causa de ti. A terra já foi amaldiçoada antes que os meninos nascessem. Não tinha nascido ainda, nem Caim nem Abel. A terra já estava amaldiçoada. E é por isso que a gente tem que entender mais a mensagem, e a Bíblia é exatamente por que o profeta diz: a semente contaminada de Adão destruiu a terra. A semente contaminada de Adão. Porque foi contaminado, porque se Adão não entra pela mesma via, então nada acontecia. Mas ele entrou pela mesma via, e por ele entrar pela mesma via, então contaminou toda a semente. Tudo. Então, por isso que ninguém é justificado, nenhuma carne será justificada diante de Deus, porque todos pecaram. Todos. Aí que vem o caso. Aqui nós temos que entender o seguinte, como às vezes pensa assim, mas a semente da serpente foi só até na arca. Nada disso. A semente da serpente, no sentido natural, foi só Caim. Encerrou. No natural foi só Caim. Ele não produziu, a serpente não pôde produzir mais, porque Deus interrompeu aquela via. Então a via ficou na mão de Adão. Por isso que nós vamos ver por aqui, o profeta sempre falando, desde que o pecado começou, sempre há dois pais e uma mãe. Sempre foi. Sempre passa através de um pai, de dois. O pecado passa dessa maneira. Lá tinha dois pais. Quer dizer, um era a serpente e o outro era Adão. Mas o primeiro foi tirado de cena. Mas ele deixou uma semente. Agora, nós vamos ver que a semente mesmo, realmente, aqui é chamada de incredulidade. Foi o sinal que Caim recebeu na testa. Tá? Esse que é o perigoso, que percorre a vida toda, porque veio através, a serpente era a pessoa de Satanás para produzir um corpo.
produziu. E aquele corpo que foi produzido teve uma oportunidade de entrar, porque Deus falou com ele. E logo que ele não aceitou, o que ele fez? Ele ficou com raiva e matou o irmão. Logo Deus chegou perto dele e ele já começou a reclamar, como aqui nós podemos ver uma coisa. Deixa eu ler para me explicar depois. Gênesis 4 aqui, no Gênesis 4, aí, a partir do verso 3, que diz aqui, ó. E então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. E eis que hoje me lanças fora da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: porquanto qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Pôs um sinal nele, por causa e esse é um sinal que ele estava com ele na testa. Às vezes até um filme a gente vê um sinal na testa, quer dizer, uma brecha mais ou menos assim. Não é aquilo, é na mente. O sinal foi na mente dele. Ele recebeu um sinal por ele rejeitar a palavra, porque ele, quando a terra foi já condenada por Adão, porque Adão aceitou aquele plano, aquela coisa ruim que Eva tinha aceitado. Então nasceu 2 gêmeos. Um era de Deus e o outro de Satanás. Porque tinha que vir primeiro através de 2 pessoas, é claro. Mas uma sendo uma semente que não viria de Adão. A serpente não poderia vir de Adão, tinha que vir, o Caim não poderia vir de Adão, tinha que vir de um outro ser que estava lá para produzir. Desde que produziu, e aquele primeiro filho da serpente, porque não era filho diretamente de Satanás. Satanás só entrou na serpente para passar o espírito para aquela pessoa. E Caim, quando Deus confrontou com Caim, ou ele encontrou com Deus, o que deu? Aquela semente de incredulidade já estava nele. Ele teve oportunidade e não aceitou. Agora, é claro, todo mundo, isso não é só Caim. Agora, desde lá, essa marca vem perpetuando. E hoje chama incredulidade. E ele foi um incrédulo, porque Deus falou com ele. Quem é que Deus não fala? Não existe ninguém que Deus não fala com ele. Todo mundo fala. Às vezes ele pode falar assim, mas uma pessoa nunca entrou na igreja, mas ele ouviu alguma coisa a respeito de Deus. Deus já falou. Não existe ninguém inocente na terra. Não existe ninguém, exatamente. Mas ali era para dar início. Mas aí vem o mensageiro. Por isso, assim, a gente não tem que pensar assim, a semente da serpente, no sentido natural, foi até a arca. Nada disso. A semente natural da serpente era Caim. Só uma pessoa. Agora, é claro que pode surgir até perguntas através da internet. Agora, com quem Caim casou? Se só existe uma família na terra. É claro que ele casou com a própria filha de Adão. Agora, alguém pode pensar, mas era Eva. Eva não tinha nada a ver. A semente vem do homem. A vida vem do macho. Quem produziu aquelas mulheres para Caim casar foi Adão. Porque muitas pessoas às vezes passam assim, a semente passou através das mulheres na arca. Ué, a que veio para Caim casar veio de Adão. É claro que passa através, é claro que passou na arca através de uma mulher, é claro. Mas quem era o culpado? Cão. E por que Cão foi o culpado? Foi desobediente a Deus, desobediente ao Pai. E ele recebeu uma maldição. Está vendo?
Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, que desde lá, do Jardim do Éden, é outra coisa, por exemplo, eu só anotei aqui porque é um verso pequeno, Judas, no verso 11, por exemplo, diz aí, ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. Quer dizer, ai daquele que entra pelo mesmo caminho de desobediência. Ai. E olha, Judas, no Novo Testamento, onde ficou Caim? Caim foi o primeiro a desobedecer a Deus. Então, mas aquele sujeito, aquele rapaz, foi exatamente para provar e trazer o espírito que estava na serpente. A serpente era um homem. Você já viu? Não era, ela falava, ela raciocinava. Como é que ela podia falar e raciocinar? Porque ela era uma pessoa. E o sangue dela combinava direitinho com o sangue humano. Produziu um homem. Mas quando produziu, era o que Deus tinha a fazer. Cortou aquela ligação. Como disse, já falou direto assim. E colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a tua semente. Agora, nós sabemos que a semente da mulher é Cristo, mas quem é que produziu Cristo na mulher? O Espírito Santo. Deus foi o varão para produzir uma vida em Maria. Mas quem produziu o primeiro filho na terra foi a serpente, em Eva. Mas Deus veio e produziu um filho em Maria, uma virgem. Deus foi aquele varão para produzir, porque Adão, quando começou, ele já começou errado. Ele já começou numa terra já demolida. Mas quando Deus chegou, era uma terra virgem, era a mulher virgem, ele então colocou a sua semente numa terra virgem. Está vendo como Deus sabe, não existe um ser como Deus. Ele faz as coisas, e é nós que depois a gente tem que ir entendendo o plano e a maneira que Deus faz, sabe? E é por isso que não adianta, e outra coisa, um eleito não tem uma estrela na testa, nem o ímpio tem uma estrela na testa para dizer quem é, todo mundo é igual, a diferença está dentro, por causa do Espírito, que começou lá, e começou com esses dois rapazes, Caim e Abel, sabe? Caim e Abel. Aí chegou a hora dos dois oferecer sacrifício. Quer dizer, os dois, enquanto estavam trabalhando, irmão, dois irmãos. Mas quando chegou na hora de encontrar com Deus, aí se tornou inimigo. Encontrou com Deus, um fez certo e o outro não fez, o outro ficou com raiva. Está vendo? Mas Deus chegou perto do que ficou com raiva e disse, olha, Caim, se você fizer certo, não haverá aceitação para ti. Faz igual o seu irmão, que eu te aceito. E você acha que ele, se fosse uma semente boa, o que ia fazer? Humilhar, não era isso? Não, mas ele foi com raiva. Por quê? Porque o pai dele, no sentido espiritual, era um que já era condenado. Ele já tinha sido condenado no céu, por causa da rebeldia dele. Então, Caim tinha que ser rebelde também, porque o espírito de uma pessoa que não tem Deus é rebelde. É um espírito rebelde. Então, ali não importa quanto, e principalmente quando encontra Deus. Eu já conversei com pessoas, quando se confronta assim com uma pessoa que não quer aceitar a verdade, ele fica com raiva. Não fica? Pois é, mas é por causa do espírito que está nele. O diabo não gosta da verdade.
A verdade é essa, o diabo não gosta da verdade, então tenta de qualquer maneira, sabe? Mas vamos mais aqui, deixa eu ler mais escritura, depois eu vou ler as mensagens, daqui um pouquinho. Em Romanos capítulo 5, deixa eu ler Romanos capítulo 5 aqui, só para os irmãos verem uma coisa. Romanos capítulo 5, deixa eu voltar aqui, eu estava vendo uma escritura ali, mas depois eu leio ela. Aqui, ó, Romanos 5. Romanos 5, verso 12 a 14. 5, verso 12 a 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Aí, tá vendo? Agora, qual é o homem que o pecado entrou? Por Adão. Você notou? Quer dizer, a semente contaminada de Adão destruiu a terra. Por um homem, por que Deus condenou o mundo, a terra, por causa de ti? A terra, está vendo? Quer dizer, se você aceitou a sua mulher nessa situação, então agora por causa de ti, a terra está condenada. Você viu o caso aqui? Aqui, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Todos, sem exceção de ninguém. E é por isso que Deus teve que descer do céu. Porque a redenção necessitava de um que não tinha pecado, um que nunca errou. Então, por isso que, ao invés de... Aí veio o segundo Adão. Quer dizer, o primeiro Adão já tinha uma terra, ele já não podia tocar naquela terra. Então Deus desceu do céu e encontrou uma terra virgem para produzir uma semente que ele pudesse pagar o preço. Ele produziu um homem, ele foi um homem na terra para pagar o preço. Assim como Satanás, vê na Bíblia, em Apocalipse 12, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então aquela serpente era o próprio diabo em forma de homem, de pessoa. Mas aí veio a semente da mulher. E a mulher não tem semente, todo mundo sabe que a mulher não tem semente. Mas a semente da mulher no sentido é Cristo. Porque foi uma criação de Deus na mulher. Se Eva tinha uma semente ali, no ventre, o que era a semente? Da serpente e a semente de Adão. A semente de Adão era Abel, a semente da serpente era Caim. Então, estava dois gêmeos. Quando nasceu, era gêmeos. Mas um tinha um pai e o outro tinha outro. Sabe? Mas quando Deus chegou em Maria, ela não tinha conhecido nenhum homem, pois ela mesma disse, mas como vai acontecer isso? Eu não conheço varão, eu nunca conheci um homem. O Espírito Santo fará sombra sobre ti. É isso. E o que há de nascer, quer dizer, será chamado Filho de Deus. Está vendo? Então, o que a gente tem que entender é isso. Não é a gente às vezes pegar, mas a semente da serpente foi até a arca. Nada disso. A semente natural da serpente era Caim apenas. Mas o espiritual continua até hoje. Passou pela arca através de uma desobediência de um filho de Noé. Sabe? Não foi através de uma das mulheres, não. É claro que através de uma das mulheres, que era casada com um cão, e aquele cão produziu uma coisa ruim, porque através de uma desobediência e através do próprio pai dele, amaldiçoou o filho dele. Quem é que amaldiçoou o filho de cão? Noé. Maldito, tá? Ele chamou ele de maldito, né?
E como é que chamava o filho de Cão? Agora me passou o nome. Canaã, pois é, Canaã. Era o filho de Cão. E aí foi amaldiçoado, e o filho de Cão, por causa de uma desobediência que ele fez com o próprio pai. E aquela desobediência tinha que passar na arca, porque isso só vai terminar no lago de fogo, só vai terminar quando não houver nenhum corpo humano. E aí encerra tudo, tá? Deixa eu ler o resto da escritura que eu estava lendo aqui. Romanos 5, deixa eu continuar lendo, que diz assim: então, que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança de transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Está vendo? Ele era uma figura, e Jesus é o segundo Adão. Mas o pecado, aquele pecado que foi cometido no Jardim do Éden, veio até Moisés. Sabe? Porque em outras palavras, até que João Batista pudesse apresentar o Cordeiro, a lei tinha um domínio, então o pecado, mas quando João Batista apresentou aquele Cordeiro, era para tirar aquele pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio para tirar aquele pecado, mas não essa carne, tirar aquele pecado. Para mim, você crê que aquele sacrifício é a única coisa que eu e você precisa, e que pode me colocar numa posição certa, porque esse corpo aqui nunca, mas se Deus está aqui, Ele vai endireitar as nossas vias, ao contrário, Ele vai nos colocar na via certa, sabe? Então, o que nós temos que entender é isso. Por que o profeta sempre fala com a gente? Qualquer coisa, volte ao Calvário, pensa lá naquilo que aconteceu, porque lá não é outra coisa. Se eu quero pensar como nós já lemos mensagem aqui, naquele brado que Jesus deu ali, tudo foi consumado, todo mundo foi perdoado, todo mundo foi curado lá. Agora, como talvez domingo na ceia, eu quero pregar um assunto aqui também que é meio polêmico, mas assim, é por isso que às vezes a gente tem que pregar para o povo entender melhor esses assuntos que ficam assim meio polêmico, né? Mas o que a gente tem que entender é isso, que até a lei, que os profetas e a lei duraram até João, tá vendo? Então ali era lei, desde Adão até Moisés, por isso ali. Mas quando chega o Cordeiro chega para tirar o pecado de todo mundo, paga o preço, pagou para todo mundo, para ninguém reclamar lá no final. Nem Caim tem o direito de reclamar, porque ele teve oportunidade. Deus falou com ele. Irmão, às vezes Deus fala mais com o incrédulo do que com o próprio crente. Porque o crente às vezes é tão obediente que Deus não precisa tanto chegar perto dele, mas chega perto do incrédulo para dar oportunidade. Você vê que Deus não falou com Abel. Abel já tinha algo dentro dele que mostrava o que ele devia fazer. Mas Caim, Deus chegou perto dele e falou: Caim, quer dizer, olha, você está me adorando, o seu irmão está me adorando, só que a sua não aceitei. Eu desci para te avisar, para você fazer igual ao seu irmão, que eu aceito. Já pensou? Deus falou com eles, está escrito na Bíblia aqui, Deus falou com ele, e ao invés dele aceitar, ele ficou irado. Ele ficou com tanta raiva que matou o irmão dele. Agora, pense bem numa coisa dessa.
de tanta raiva que ele ficou de receber uma maneira para a salvação, que ele ficou com raiva. Ficou com raiva de ouvir algo que livraria ele da condenação. É duro a gente falar, mas é verdade. É duro, mas é a pura verdade. Então, para quem está ouvindo, né, vamos ver uma coisa aqui, porque muitas pessoas, eu já preguei, pessoas às vezes colocam, e outros, mas a própria mensagem do profeta, tem pessoa que não entende nada, né, do assunto, então aqui, por exemplo, nós encontramos, eu anotei aqui, talvez não precise nem de ler, mas eu anotei Gênesis 5, verso 3, ali, a gente vê a genealogia de Adão, começa de Sete, Adão, Sete, Enos, e vai, até, está vendo? Por quê? Alguém pode pensar, mas por que Abel? Porque a própria Eva falou uma coisa, aqui, Eva desmentiu a mentira dela, então aqui, ó, tá vendo? Gênesis 4, verso 25, ela mesma desmentiu aquela mentira que ela contou, alcancei do Senhor um varão. É claro, tudo tem que vir de Deus, né? Mas teve também o seu irmão Abel. Mas ela quis dizer que Caim era do Senhor. Mas aqui ela desmente, aqui no verso 25, 4 verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Ó, aqui se você pegar o Gênesis 5, aqui embaixo, você vai notar que Adão estava com 130 anos, quando ele gerou um filho homem em Eva, que é Sete. Ele já estava com 130 anos. Dentro do período era só mulher, porque mulher não era contada lá naquele tempo, dos 2000 anos, só contava o primogênito. Como primogênito Caim tinha matado, o primogênito de Adão, então aqui Sete entra como primogênito de Adão. Tá? Então por isso que está escrito aqui, ó. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Outra, ela não considerava que Caim era semente. Me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou, a semente que era de Adão. Então, aí veio Sete no lugar de Abel. Está vendo como que é a coisa? Agora, vamos aqui ainda, só para... aqui no livro de Crônicas, Crônicas mesmo, eu anotei aqui, 1 Crônicas. Ó, eu quero só ler, só para os irmãos ver uma coisa aqui, ó, a 1 Crônicas, aqui, tão fácil aqui, das pessoas verem, mas assim, as pessoas que são ignorantes, hoje, é o mesmo espírito que Caim tinha, mesma coisa, eles são ignorantes por causa disso, eles não querem ouvir a verdade, nem querem a verdade, eles são ignorantes. Olha aqui, Crônicas 1, a partir do verso 1, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metuselá, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Cadê o Caim? Não aparece, porque não era filho de Adão. Como é que vai aparecer uma coisa daquela na linhagem de um homem que era um filho de Deus? Que Adão é um filho de Deus. Vocês notaram que Deus não quis amaldiçoar Adão, amaldiçoar a terra no lugar? Está vendo? A hora que ele chegou perto de Adão, foi dando sentença para tudo. Deu sentença para a serpente, você vai rastejar. Deu sentença para Eva, você vai ganhar filho. Aí quando chegou em Adão, Deus disse: Adão, porque você deu ouvido à voz da sua mulher, maldita é a terra por causa de ti. Ele não amaldiçoa. Deus nunca amaldiçoou o filho dele.
Ele pode colocar o filho dele para andar de roda, mas ele não amaldiçoa o filho dele. Ele trabalha com os filhos, e esses filhos são mais do que vencedores pelo sangue de Jesus Cristo. Não importa o sofrimento que o filho vai passar, Deus não amaldiçoa o filho, Deus corrige os seus filhos. É diferente, correção e maldição, não. Deus não amaldiçoa o filho dele, Deus corrige os filhos dele. E a correção é dura, mas ele corrige. Deus corrige todos que ele ama. Está vendo? É uma correção para nós, por exemplo. Às vezes hoje nós queremos moleza. Olha, mas se os demais do passado não teve moleza, por que nós vamos ter? Se os demais das eras passadas tiveram que sofrer na boca de leões, amarrado, fogo debaixo, chapa quente, sentar e até ferver. E agora nós vamos encontrar moleza hoje, por quê? Não existe moleza, sabe? Quer dizer, é claro, se é um filho muito obediente, é claro que as coisas vão melhor, mas se não é, vai sofrer muito. Vai sofrer muito, mas não vai errar o céu, vai chegar lá. Tá? Vai chegar lá. É o que a gente tem que entender, né? Então, deixa eu ler os parágrafos aqui para a gente... Aqui, por exemplo, na mensagem Futuro Lá, é só um parágrafo 66, Futuro Lá diz aqui, ó. Agora, Noé foi perfeitamente um tipo daqueles que ficaram para trás, quer dizer, não um tipo da noiva, mas daqueles que ficaram para trás, como a virgem nessa vai ficar, né? Lembre-se, quando Noé saiu, cão estava com ele. O pecado ainda estava ali. O pecado atravessou direto pela arca. A incredulidade e a dúvida passaram pela arca. Está vendo? O pecado e a dúvida passaram pela arca. Cão estava ali. Está vendo? Não a mulher, mas cão, a semente que ele colocou deixa eu ver se eu encontro aqui. Gênesis aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Gênesis, deixa eu procurar. Aqui. Vou voltar bastante aqui. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Gênesis 9, a partir do verso 20. E começou, isso depois que ele desceu da arca. Né? Eles saíram da arca e começou a trabalhar. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Olha aqui, está vendo aqui? Muitos, já enfrentei pregadores que falaram assim, mas a nudez do homem é a mulher. Mas aonde está escrito isso? E aonde é que está escrito aqui que Noé embebedou e a mulher ficou nua? Aonde? Ele embebedou e ficou nu, é ele que ficou nu. Tá? E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-los saber ambos seus irmãos lá fora. Você já pensou que se Cão ia chamar os irmãos dele para ver a mãe dele nua? Já pensou uma coisa dessa? Aonde vem a ideia desses pregadores que não conhecem nada? E pregador da mensagem. Falar e chegou até comentar que Noé teve uma concubina. Onde ele encontrou essa concubina? Pois só as esposas dos filhos e a dele. Mas tudo isso é para... eu ia falar um negócio aqui, mas deixa para lá. Isso é só para enganar as pessoas. E falar que encontrou algo. Mas eu prefiro encontrar o que Deus falou na Bíblia. E continuar falando o que Deus falou. Tá? E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber ambos seus irmãos fora. E então
Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre ambos e os seus ombros, e indo virado para trás, cobriu a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Ao respeito, dos dois, foi virado de costas e levou uma coisa e cobriu o pai. O outro passou a maldição por causa da desobediência. Então disse assim: e despertou Noé do seu vinho. Está vendo? Ele estava bêbado mesmo. Despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Você viu aqui a maldição? Quem recebeu a maldição foi o neto de Noé, que era filho de Cão. Recebeu por causa de uma desobediência do pai do Canaã. Por isso que a Bíblia diz que a pessoa, está escrito na Bíblia, que a pessoa pode levar o pecado do pai de terceira e quarta geração. Nesse caso, lá no Velho Testamento mostrava isso. Quer dizer, o pai errou, mas não foi, porque aí a gente tem que entender uma coisa. O pai errou e o avô deu uma sentença por causa do erro do pai, sentenciou o neto. E ele recebeu e complicou a vida toda, porque em Ezequiel 38 ali, 38 está ali mostrando tudo que eles fizeram, e vai vir uma terceira guerra mundial para destruir aquilo que eles começaram desde lá. Tá? Depois nós podemos pregar para vocês verem uma coisa. Não melhorou, só piorou. Está vendo? Quer dizer, é igual o profeta falar, a faca de pedra que Caim matou Abel, hoje está aí, está vendo? Armas e... Quer dizer, começou com com uma faca de pedra, e hoje está aí as bombas aí para destruir tudo. Por causa da árvore da ciência do bem e do mal, que produziu uma semente errada. E aquela árvore tem ligação com a mulher. Por isso, numa das mensagens, diz assim: aquela árvore que não podia ser tocada era a mulher. Está vendo? E o dia que ela fosse tocada, ela dava a semente errada. Está vendo? Ela ia dar uma semente errada e deu. Ela produziu, como hoje, pega um pé de limão e enxerta laranja, aí o limão começa a dar laranja. Lá foi a mesma coisa, era uma coisa boa, aí começou a produzir uma coisa ruim. Sabe? Então, a hibridação começou desde lá. E por isso que o mensageiro diz que Eva foi a primeira híbrida que apareceu na Terra. Foi a primeira. Ela não veio diretamente da terra. Ela foi tirada de uma costela. Mas, como a gente sabe, mas aquela verdadeira companheira de Adão, ela nunca pecou. Aquela está aqui em Gênesis 5. Quando Deus fez o homem, fez macho e fêmea, os criou. E os chamou Adão. A outra chamava Eva, mas a outra chama Senhorita Adão. Como a esposa de Jesus chama Senhorita Jesus. Então vamos aqui. Deixa eu ler, e depois eu quero ler poder de transformação. Mas deixa eu ler só 2 parágrafos aqui dessa mensagem aqui, ó.
eu vou pegar só os parágrafos que eu anotei aqui, 103, depois 111, aqui ó. Adão perdeu sua herança à terra, agora ele passou de suas mãos para aquele a quem ele vendeu, para Satanás. Ele vendeu sua fé em Deus pelo raciocínio de Satanás. Por essa razão, sua vida eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra pertencia a ele, e ele perdeu cada pedaço disso para as mãos de Satanás. Ele passou isso de suas mãos para as mãos de Satanás. Por essa razão, agora isso retornou e tem sido contaminado. E a semente de Adão tem destruído a herança que Adão teria tido, que é a terra, correto? Veja, a semente de Adão destruiu a terra que Adão devia ter, se ele não tivesse entrado numa terra contaminada. E é por isso que nenhuma carne é justificada diante de Deus, e nenhuma carne dessa pode ir no arrebatamento. Toda carne que vai sair no arrebatamento já foi purificada pelo sangue de Jesus. É tanto que o profeta pregou uma vez uma mensagem dizendo assim: um dia nós vamos chegar na sepultura e vamos encontrar alguma sepultura aberta. Isso era quando ele estava iniciando o ministério. Depois ele pregou: não é assim, porque é Deus revelando. Não é assim. Nós somos apenas uma colherzinha de pó, de potássio. É aquele pozinho que estava no corpo de Jesus. Cada um de nós estava nele. E já foi purificado quando ele passou suas férreas de tentação no deserto. Já foi purificado. E quando ele ressuscitou, a noiva ressuscitou com ele. O corpo dela está em uma dimensão. E o profeta disse: não é tão longe, não é uma dimensão tão longe, está em outra dimensão. O dia que aconteceu o rapto, é só num piscar de olhos, a vida que está aqui sustentando esse corpo passa para aquele pozinho de cada um e recebe um corpo glorificado para nunca, aí sim, esse corpo glorificado é que vai viver eternamente e nunca mais ter sofrimento. Nunca mais. Não esse aqui vai sofrer sempre problema. Você nunca vai dizer como a gente às vezes vê pessoas incrédulas fazendo: eu estou com a força de 30 anos. Mentira. Pessoa velha não tem força de 30 anos, não. Pessoa velha está velha mesmo, tem que assumir. Tem que assumir. Está velho mesmo. Não tem que falar que está novo, não. Isso aí é mentira. E foi o tempo, é tanto que nós já sabemos que a pessoa vive até 20 anos, de 20 anos para frente que começa a morrer. A vida vai até 20 exatamente por causa daquela ideia que o povo tinha antigamente. Meus 18 anos. Exatamente isso. Porque quando você sair daqui, você vai ter esses 18 anos. Para nunca mais envelhecer. É 18 anos, milhares e milhares de anos com 18 anos. Tá? Então é isso que nós temos que entender. Então, mais aqui, deixa eu pegar mais um parágrafo aqui da mensagem Brecha. 111. Agora, o que aconteceu? A semente contaminada de Adão tem contaminado e destruído absolutamente a terra. Você sabe o que diz a Bíblia? Porque ele fez isso, a semente contaminada de Adão, Deus irá destruí-la. Vocês querem ler isto? Vamos ler. Eu tenho isso anotado aqui. Passaremos para Apocalipse, capítulo 11. Descobriremos, vamos a Apocalipse, capítulo 11, e nós veremos o que Deus disse acerca daqueles que estão destruindo a terra. Apocalipse 11, vamos tomar o verso 18, eu creio, aqui. Aí nós vamos ver.
E iraram-se as nações e veio a tua ira. Agora observe a ira de Deus. E o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Apocalipse, está vendo? E ali, a gente vê que Apocalipse ali, a partir do verso 15 ali, 11, verso 15, ali é a terceira guerra mundial. E é por isso que nós já pregamos muito aqui sobre a sexta e a sexta trombeta e a sétima trombeta. A sexta trombeta foi a Segunda Guerra Mundial, Apocalipse 9, verso 13. A sétima trombeta, Apocalipse 11, verso 15. Aquela sétima trombeta, sexta e a sétima. A sétima trombeta é a terceira guerra mundial para trazer uma destruição em todo ser, como ele fez nos dias de Noé. Nem um pássaro ficou, só ficou quem estava dentro da arca. A mesma coisa, não vai ficar nada, só vai ficar quem vai no rapto. Tá. Só, mais nada. Nós vamos ler mais um pouquinho aqui. Agora eu vou pegar uma outra mensagem aqui. Essa aqui. Deixa eu ver se eu leio bem rapidinho aqui. Aqui, 135 da mensagem, o poder de transformação. Eu vou ler aqui rapidinho. Há sempre gêmeos. Essa é a razão, não se esqueça disso, pequeno rebanho. A igreja nos últimos dias vai ser gêmeos, tão parecido que enganará os escolhidos. Mateus 24, 24. Veja, a igreja, aí tem uma reticência. É um movimento pentecostal. É tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria os próprios escolhidos se fosse possível. E um pouco mais adiante, se tiver oportunidade, eu quero explicar como essa eleição vem. Veja, vai enganá-los, porque é quase a mesma coisa. Veja, somente 2 pais, isso é tudo. Mesma mãe, mesma igreja, mesmo movimento, mesma coisa. O campo de cultivo é o mesmo, onde a palavra cai. Porém, um deles, como aqui, deixa eu voltar aqui. Porém, um deles, como aqui, é pervertido. Você entende? Aí, diga amém. Se você entendeu, a congregação diz amém. Veja, um deles é uma perversão porque é um pai errado. Porque a igreja é um organismo, mas não é uma organização. O pai errado é uma organização. Quando o homem organiza, é um pai errado. Deus é o pai. A palavra é o pai. Então, 2 pais e uma mãe. A igreja sempre é a mãe. Eva era a mãe, mas tinha 2 pais e ela estava grávida de 2. A igreja também está grávida. Você viu que a igreja vai ter gêmeos, viu? Duro, mas nós sempre pregar a verdade, né? Tá vendo? A perversão, quer dizer, pai e o pai é errado. O que eu provarei algum dia, se Deus me permitir, que denominação é a marca da besta. Veja, é o pai errado. Ele está incitando o povo a uma organização ao invés da palavra. Veja, é o pai errado, é um movimento de Caim. Está vendo? Por isso que aqui está escrito aqui, ó, Judas está falando, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. O caminho de Caim é tirar o povo da verdade, sabe? Tirar o povo da verdade e ignorar. Irmão, não é só lá fora. Conversa com a pessoa, mostra a verdade da mensagem como ela é, com as pessoas da mensagem, para você ver se você não ignora. Ignora. Eles ignoram, sabe? Porque
por causa do sistema. É sistema. Qualquer sistema fora do de Deus é errado. Qualquer um. É por isso que às vezes a gente sempre fala aqui, ó, não dá ouvido. É claro, por um lado você tem que dar ouvido, porque se um homem está na frente e ele está pregando a verdade, e você tem Deus em você, você vai saber que ele está pregando a verdade. Mas se você não é um eleito e o homem não está pregando a verdade, você vai crer na mentira. É isso. Nós temos que ver isso. Porque quem é que pregou para Abel e Caim? Está vendo? Eles eram adoradores do mesmo Deus, não era? Mas quem é que estava pregando para eles? Ninguém, mas eles tinham conhecimento. Os dois tinham conhecimento. Caim tinha tanto conhecimento que ele quis fazer melhor do que o irmão dele. Ele sabia que lá no passado ele era um adorador. Só que ele não tinha aquilo que Abel tinha, de ouvir sobre a redenção. Ele não sabia nada sobre redenção. Abel sabia. A redenção estava tão na parte profunda da mente de Deus, que Deus guardava aquilo. E por que Abel chegou e já sabia? Que a ele foi revelado. A ele foi revelada aquela redenção. Faça dessa maneira que você é um redimido. Aqui eu nem vou ler. Ele continua falando, e quando for para casa dessa vez, ele estava de plano de pregar sobre o rastro da serpente, mas eu creio que Deus nem permitiu, ele foi embora antes de pregar. Porque eu creio que ele ia, pelo jeito aqui, ele ia colocar muitas coisas muito claro, e Deus não deixa que precisa ser tão claro. Para o eleito não precisa ser tão claro não, o eleito vai descobrir. Quando for, deixa eu ler só um pouquinho. Ó, quando for para casa, não, deixa eu ver só na frente aqui, ó, um pouquinho aqui, outra parte aqui. Está escrito aqui, ó. Só que 252 aqui, dessa mesma mensagem. Agora nota, em Gênesis 4, 6 a 7. Somente lendo escritura aqui, fazendo como Abel fez. Ele disse, se tu vês o que teu irmão disse, vai em frente e faz o que Abel fez, presta o mesmo tipo de culto que ele prestou, e eu te abençoarei. Deus falando com Caim, faz igual o seu irmão, eu te abençoarei, senão o pecado jaz à porta. Agora, pecado é incredulidade. Se não fizeres como Abel fez, viste que eu o vindiquei e o fiz certo. Agora, se não fizer isso, então isso mostra que o pecado, incredulidade, jaz à porta. Está vendo? E hoje eles veem o que Deus indica, ó, voltou para provar que o espírito de Caim está na terra, a mesma coisa. Veio o que Deus está fazendo, vê todas essas coisas acontecendo, e ele sabe disto. Deus está mostrando seus sinais acima no céu e embaixo na terra, e todas essas coisas dessa maneira, e eles veem o que está sucedendo, mas não o fazem. Veja, Satanás, semente da serpente, inteligentes, procedem de seminários, instruídos, até o âmago. Toda palavra, tudo tem a mais correta postura no púlpito, e cada palavra tem de ser exatamente, a gramática tem de estar certa, e tudo isso, está vendo? Com certeza eles não conseguem se humilhar. Um sujeito como esse, veja, simplesmente não conseguem fazê-lo. Eles não conseguem, simplesmente não podem fazê-lo. Agora, se não, o pecado jaz à porta, incredulidade jaz. Então ele se tornou voluntariamente desobediente, e quando sabes fazer o bem e não faz, comete pecado.
Eu quero só terminar aqui. Você não sabe o que é certo e o que é. Se você sabe o que é certo e não faz, está vendo? Então ele se tornou voluntariamente desobediente depois que a palavra tinha sido vindicada, quer dizer, pelo irmão dele, né? Então ele cruzou a linha de separação e então ele foi desapossado do Éden quando ele cruzou. Há uma linha que você só chega até esse ponto. E se você avançar, não importa o quanto seja para o outro lado, você está fora. Você sabe disso? Não sabe? Há uma linha. E se você não crê nisso, leia Hebreus 10, 26. Essa é a escritura a que estava me referindo ali. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. E agora, o que é verdade hoje, eu te pergunto, não é mensagem? Pois é. Passou dela, não creu, já está condenado. Não importa se carrega a Bíblia debaixo do braço, não. A mensagem hoje é a revelação dessa Bíblia. Se não crê, por certo, vai se receber a rajada de juízo lá na frente. Não tem jeito. Nós vamos nos colocar em pé e vamos terminar. Está pedindo? Tá. Nós vamos orar por ela. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui chegou esse pedido de oração, Pai, da irmã Valdirene, Senhor. Ela está, Senhor Deus, com um problema de sinusite muito forte. E ela está pedindo, porque ela crê em Tua palavra, e nós cremos também, Senhor. Meu Deus, assim, Senhor, eu peço a Ti, Pai, vai até ali, Senhor, aonde ela está. Meu Deus, e tira todo esse problema, toda infecção, toda dor, Senhor. E liberta ela totalmente, Pai, para que ela possa deitar e dormir em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós cremos que o Senhor fará essa obra, ou já fez essa obra. Agora, Senhor, nós pedimos para que ela seja realizada na vida dela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, também nós estamos saindo para os nossos lados. Meu Deus, leva-nos em paz, que a Tua graça possa estar conosco todos os dias. Meu Deus, lembrando de Juninho que deve estar viajando nesta noite, Pai. Senhor, que o Senhor leve ele em paz e que ele vá e volta em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. E outros mais que estão viajando, Pai. Nós te pedimos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Os irmãos, deu para entender? Deu para entender, né? Então tá. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo.